somente crer, tudo é possível, somente crer. Graças a Deus, ainda de pé. Irmão Brana, quando o irmão que fez esse hino cantou para o irmão Brana, dizendo que ele havia feito hino para as campanhas do irmão Brana. E quando ele terminou de cantar este hino, o irmão Brana disse que o anjo do Senhor, que acompanhava o ministério dele, gostou do hino e se fazia presente quando é cantado este hino. Às vezes tem coisas que nós desvalorizamos, não que estamos desvalorizando aqui, mas às vezes nos acostumamos com determinadas coisas e parece que aquilo perde o efeito na nossa vida. Mas vamos cantar novamente? Somente crer, somente crer. Feche teus olhos, ouça a tua voz. Essa noite, Deus não está procurando cantor profissional aqui. Ele está cantando adoradores. Você é um adorador. Adore ao Senhor com teus lábios, com toda a força do teu coração. E cante, somente crer, somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Nada a temer, cante. Nada a temer. Cante com fé, nada a temer. Nada a temer, nada a temer. Mais uma vez, mais forte, nada a temer. Nada a temer. Creia nisso. Nada a temer. Tudo é possível. Somente crer, somente crer. Evangelho segundo escreveu Lucas. Abre a tua Bíblia. No capítulo 15. Agradeço ao pastor pela confiança de ceder o seu púlpito, não somente para estarmos pregando aqui, mas também às quartas-feiras estarmos
dirigindo o culto de oração. Isso no mundo da mensagem, lamentável até dizer isso, é inédito. Um pastor ceder seu púlpito para que um outro pastor venha dirigir o culto de oração sem a presença dele. Uma coisa é a presença do pastor local. Mas eu disse ao pastor que nós estamos aqui para somar. Então, meu muito obrigado ao pastor pela liberdade. Capítulo 15, irmãos. O epígrafo, Jesus fala a história do filho pródigo. Versículo 11, começa o Senhor dizendo: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos para apacentar porcos, e desejava saciar o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse, tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço com fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra os céus e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, fazer-me um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Obrigado, Deus, pela leitura de tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos momentos que aqui já temos passado em tua presença, pelos hinos, pela nossa adoração, pelas nossas ofertas, pelas orações que aqui foram feitas, e agora pela leitura da tua palavra, Pai. Nós temos apenas o poder para abrir e ler, mas é o Senhor que vivifica essas palavras em nossas vidas. Por isso, vivifica essas palavras na vida dos teus servos nesta noite, não somente desses que aqui estão presencialmente, mas aqueles que nos assistem, que ainda irão nos assistir, Senhor. Que esta palavra seja vivificada em suas vidas, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Como falou o pastor, tivemos hoje pela manhã uma grande oportunidade de estarmos ali na praça principal, anunciando o Evangelho. E creio que para nós, que somos cristãos, isso nos dá bastante gozo e alegria quando a gente pode participar desses tipos de reunião. Eu estive falando aqui quarta-feira
que Davi, há um salmo de Davi, aonde Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isto Davi, como um verdadeiro adorador, expressa em seu salmo, ao ponto de dizer que a alma dele anseiava, tinha sede de Deus. Davi não viu o momento de estar na casa de Deus. Davi chegou a dizer: eu prefiro ser um capacho. Talvez esse evangelho muitos não tenham escutado hoje. Davi preferia ser um capacho, um tapete, aquele tapete que fica ali na frente da igreja, que você entra e pisa e limpa teu pé. Davi disse: eu prefiro ser um capacho, um tapete na porta da casa do Senhor, do que permanecer na tenda da impiedade. Para Davi não importava se ele estaria no culto, sendo pastor, sendo dirigente, tocando, cantando. Para Davi importava ele estar na casa do Senhor, adorando ao Senhor nosso Deus. E essa tem que ser a nossa convicção, de virmos à casa do Senhor para adorar ao Senhor. Mas talvez você diga: mas eu não tenho uma boa voz para cantar. Faz assim com tuas mãos. Se tu não tem uma boa voz, mas tu tem tuas mãos. Bata a palma, bata a palma. Não, bata a palma forte. Isso é adoração. Como falou o pastor domingo passado, falando sobre avivamento, onde ele contou a história, o relato daquele pastor que estava numa congregação, e o culto estava pegando fogo, todo mundo glorificando, batendo palma, falando em línguas, e de repente o pastor que estava pregando ouviu um barulho diferente. Um barulho que fazia como uma coisa. E ele ficou atento: mas que barulho é esse? E de repente ele olhou, havia um homem numa cadeira de roda, e ele ficava na cadeira de roda, balançando a cadeira, e a cadeira começava a fazer um barulho. E ele ficou incomodado e perguntou: por que ele está fazendo isso? E então disseram a ele: é que este homem não fala, não escuta, não pode mover os braços, mas ele vê. E quando ele vê o povo glorificando, batendo palma, então ele sabe que é momento de ele também glorificar. E a única forma que ele tem de glorificar é se mexendo na cadeira. Pelo menos se mexa essa noite na tua cadeira, irmão e irmã. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Não tenha medo nem vergonha de falar isso. Fale com convicção. Diga glória a Deus. Pois bem, então Davi usou essa expressão: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas nem sempre para Davi ele pôde falar isso. Teve momentos da vida de Davi que ele não tinha essa alegria. Ou melhor, houve momento que ele ficou triste. Houve um momento que ele se desesperou. E o que levou Davi a ficar triste? Não ter força de ir à igreja. Não ter força de glorificar a Deus, de adorar a Deus. O que fez Davi se entristecer? Diz a Escritura: só há uma coisa que separa você de Deus: a nossa iniquidade. A nossa iniquidade põe uma separação entre você e Deus. Quando Davi cometeu aquele ato com Betseba,
aquele adultério, que gerou a morte do marido de Betseba, que gerou uma criança no ventre de Betseba. E então o profeta de Deus Natã vem a Davi e coloca perante ele aquele pecado dele, não acusando ele, mas Natã foi ali para levar uma palavra de Deus para Davi. E diz o profeta: Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo. Deus sempre nos desperta para algo. Deus sempre desperta a sua noiva. Deus sempre está olhando para os seus. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus quer que todos se salvem. E Ele sempre envia uma voz para dizer para a noiva: desperta-te. E isso me lembra daquela visão que o irmão Brana teve, quando viu aquela filha enorme da era de Laodiceia, noiva que está em Laodiceia, indo para o céu. E ele viu aquela filha enorme, de repente ele viu uma irmãzinha, ficou meio distraído e começou a sair da fila. E quando ele viu a irmã saindo da fila, o irmão Brana gritou: irmã, não saia da fila, volte para a fila. Esta é a voz que você tem que ouvir. Não saia da fila, não saia do caminho, não saia do companheirismo, não saia do teu posto obreiro. Volte para o caminho, sirva a Deus com toda a força do teu coração, com todo o ditame do teu coração. Então, desculpa, ainda não entrei no meu assunto. Mas então Davi, quando recebeu aquela palavra do profeta, ele entrou em desespero. Porque ele percebeu que Deus os rejeitou naquele momento, por causa daquele pecado. E quando nós lemos o Salmo 51, nós observamos o desespero de Davi. E isso acontece muitas das vezes comigo, com você. Porque nós estamos sujeitos a falhas. Nós estamos em um corpo de falhas. Nós não estamos em um corpo glorioso. Embora a nossa alma já foi redimida, mas esse corpo ainda não foi redimido. Mas quando o Senhor vir, este corpo será redimido em um corpo incorruptível. Por isso que o apóstolo Paulo disse: ainda que este homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova toda manhã. Todo dia o homem interior, que a tua alma se renova toda manhã na presença de Deus. Então Davi entra em desespero, começa a chorar, começa a orar, começa a jejuar. Principalmente quando ele ficou sabendo que a criança que estava no ventre de Betseba não iria viver. Que Betseba não ia dar luz àquela criança com vida, porque aquilo havia sido gerado em pecado, em adultério. Então, ele entra em desespero, e ora, e jejua, pedindo para Deus, que Deus poupasse a vida daquela criança. E quando nós lemos o Salmo 51, nós observamos coisas que o Davi coloca ali, que quando você lê, você diz: este sou eu orando, este sou eu clamando, este sou eu arrependido. E então Davi até chega a falar sobre sacrifício, quando ele diz que Deus não aceita sacrifícios. O verdadeiro sacrifício que Deus aceita é um coração contrito, é um espírito abatido. Em outras palavras, é você arrependido verdadeiramente. Davi se arrependeu do seu erro. Davi se arrependeu da sua falha. E muitas pessoas cometem tantas falhas perante Deus, mas parece que não há um arrependimento verdadeiro. Às vezes é um arrependimento nos olhos naturais, mas Deus não se prende no natural. Deus olha lá no íntimo do teu coração. Deus sabe qual é a tua condição nesta noite. Deus sabe o porquê que tu estás aqui nesta noite. Deus sabe se o teu amém foi verdadeiro, se o teu glória a Deus foi verdadeiro, se quanto orou foi verdadeiro, se quanto cantou foi verdadeiro. Deus sonda os nossos corações. Ele tem esse poder. Lembro-me da escritura, que quando Samuel entrou na casa de Jessé,
para ungir um rei. Deus disse: vai à casa de Jessé, e lá há um rei já escolhido por mim. E quando Samuel entrou na casa de Jessé e disse: chame teus filhos, porque eu vim aqui ungir um para ser rei de Israel. E o primeiro que veio na lista foi Eliabe. Era o mais alto, era o mais bonito, sabia tocar, sabia pregar. E veja, Samuel, um profeta, às vezes os homens de Deus se enganam. Por isso há muito cuidado, é uma coisa muito fino. Você está aqui. E Samuel, sendo profeta, olhou para Eliabe e se levantou, pegou a botija de azeite e disse: esse que está vindo aí é o rei, é o ungido do Senhor. E quando ele pega a botija para derramar, eu disse: calma, Samuel, não é assim. Às vezes nós somos um pouco precipitados. E temos que aguardar Deus falar até o último momento. Deus disse: Samuel, não é esse o meu escolhido, porque eu não olho o que está na aparência. Às vezes ficamos muito presos na aparência. Mas Deus sonda lá no profundo. Deus diz: eu olho o coração, eu olho o caráter, eu olho o âmago, eu olho aquilo que está lá dentro. E Deus rejeitou a todos e escolheu a Davi. Desculpe, deixa eu entrar no meu assunto. Deixa eu concluir sobre Davi. Então, nem sempre Davi pôde dizer: alegrei-me quando me disseram. Naquele dia Davi estava muito triste, abatido. E muitas das vezes nós nos sentimos desta forma. E não entendemos o desânimo. Não entendemos a frieza espiritual. Mas no Salmo 51, Davi diz: Senhor, renova em mim, Senhor, falando de reavivamento, Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Muitas das vezes as coisas do dia a dia, as labutas do dia, o cansaço físico, mental, faz com que a gente perca a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de ler a Bíblia, a alegria de ler a mensagem, a alegria de ouvir um louvor, a alegria de ouvir uma pregação, a alegria de vir ao culto. E às vezes não entendemos isso, mas há uma perca, Mas Davi disse: Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Senhor, não retire de mim um espírito voluntário. Esse é o sentimento da noiva nos dias que estamos vivendo. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade do mundo, o amor de muitos se esfriaria. E temos visto isso acontecendo. Mas a noiva está clamando: Senhor, renova em mim a alegria da salvação, renova em mim a alegria de estar te servindo. Naquele dia Davi estava triste. Mas alguém chegou para ele, pastor Creve, e disse: ô rei Davi, quero te fazer um convite. Vamos para os cultos? Vamos para o culto familiar? Vamos para o culto de oração? Vamos para o culto na feira? Vamos para o culto domingo à noite? E quando Davi ouviu essas palavras, ele disse novamente: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Essa é a tua alegria. E aí, encerrando, o pastor falou que eu tenho 1 hora. A partir de agora, né, pastor? Que lá foi só um preâmbulo. Agora, aqui Jesus coloca essa parábola do filho pródigo. É uma parábola, uma pregação muito conhecida. Creio que todos já ouviram falar. Eu quero apenas destacar alguns pontos aqui. E creio que isso
vai nos ajudar. Agora, chega um momento que às vezes a gente se enjoa de alguma coisa, né? A nossa vida, ela tem vários estágios que a gente vê naturalmente. Em um momento nós éramos uma criança que não falávamos, só chorava e só queria colo da mãe. Depois já começa a engatinhar, depois já começa a andar, e até eu acho que até os 8 anos hoje, talvez, ainda anda segurando na mão do pai e da mãe. Eu me lembro, com 11 anos, eu fui com a minha mãe no mercado e ela segurou a minha mão, né? Está com 11 anos já, 12 anos. Eu disse, mãe, andar de mão dada, não tenho mais idade para andar de mão dada com a senhora. Já sou adolescente. Depois vem os adolescentes, popularmente chamado de aborrecente. Depois vem o jovem, que já passa a partir dos 18 anos. Aí vem os 20 anos, chega os 28 anos, maturidade plena. Depois vem os 30, até chegar aos 70 anos. Então, sempre em determinados momentos, vamos dizer assim, da juventude, chega um momento que a gente se enjoa de alguma coisa. E não foi diferente aqui com o filho pródigo. Chega uma hora que ele se enjoou, cansou de ir para o culto, cansou de todo culto estar cantando, todo culto me chamou para cantar. Cantou, cansou de estar orando. Rapaz, lá na casa do papai, de manhã tem que orar, meio-dia, no café, no almoço tem que orar, e a janta tem que orar, e tem que ir para culto, e tem que estar lendo mensagem, e tem que estar ensaiando hino para cantar, e isso e aquilo. Então chegou um momento que ele cansou disso. Eu ouvi o rapaz para quem eu estou trabalhando, dizer para mim, irmão, eu acho que nós deveríamos ter o livre-arbítrio de conhecer o que é errado para valorizar o que é o certo. Eu disse, cuidado. Tu é filho pródigo? Então esse filho pródigo cansou. Papai, eu cansei de estar aqui na fazenda. Cansei de estar na sua casa. Eu já sou adulto. Eu quero a minha parte. Eu quero que o Senhor me dê aquilo que me pertence. E o pai, talvez fosse eu, ia ganhar uma surra. Mas o pai disse, tá bom, meu filho. Dividiu a herança, deu a parte do mais novo, deu a parte do mais velho. E quando ele recebeu lá no aplicativo do banco o valor que caiu na conta dele, muitos zeros, muito dinheiro. Sabe o que ele fez? Não pensou 2 vezes, saiu de casa. Lembre-se de uma coisa: a prosperidade sempre, na maioria das vezes, afasta o homem de Deus. Não pense em coisas grandes. Pense em coisas do céu. Perguntaram ao irmão Brana, como devo viver? O que devo fazer a respeito da vida do Senhor? O irmão Brana disse, trabalhe como se o Senhor viesse daqui a 100 anos. Continue trabalhando. Vá à escola. Cumpra sua obrigação com seu patrão. Cumpra sua obrigação, pague suas contas. Mas ele disse, agora viva como se ele viesse hoje, agora. Então há uma grande diferença. É porque às vezes nós mudamos o quadro. Nós queremos viver como se ele viesse daqui a 100 anos.
e queremos trabalhar como se ele viesse hoje. Em outras palavras, não quer fazer mais nada. Então, ele saiu e começou a gastar a sua herança. E olha que a herança não acabou do dia para a noite. A Escritura diz que muitas das vezes, por não vir logo o julgamento contra o injusto, ele então não se preocupa. Acho que não tem nenhum problema. E ele começou a curtir, como é dito aí, curtir a vida. Aproveitar o que a vida tem de melhor para dar. Eu creio que o melhor que Deus tem para dar para seus filhos é a salvação da tua alma. Há um evangelho que é pregado aí fora. Deus tem o melhor para você. Deus quer te dar o melhor, a melhor casa. Deus quer te dar o melhor emprego. Deus quer te fazer de cabeça, porque tu não é cauda. Deus te chamou para as coisas grandes. Esse evangelho não é evangelho que vem da cruz. Não. O evangelho que procede da cruz é o evangelho onde Jesus disse: aquele que deixar pai, mãe, negócios, tudo por amor ao meu nome, esse receberá a sua parte lá do outro lado. O evangelho da cruz é evangelho de renúncia. O evangelho da cruz é evangelho de perca. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus disse: tem bom ânimo, eu venci. E eu pergunto, se ele venceu, aonde ele está habitando hoje? Em você. Então, se ele venceu, está habitando em você, você também vence esse mundo. E o rapaz foi embora, irmãos. E gastou, e gastou, e comprou, e vendeu, e festas, e mulheres, regalias, carros, viagens, e foi, e foi, e foi, e foi, até que a Bíblia diz que chegou a fome. Até que a Bíblia diz que chegou um momento de trevas na cidade onde ele estava. E ali ele perdeu tudo. Não tinha mais amigos. Onde estavam os amigos? Na prosperidade, os amigos te conhecem. Mas na adversidade, você conhece quem é o seu amigo. Eu me lembro quando o pastor falou aqui sobre amizade. E ele, chorando aqui, disse: há pessoas que você é amigo para elas, mas ela não é teu amigo, não é tua amiga. Só é amigo quando precisa de você. Quando não precisa, quando está tudo bem, nem te convida, nem lembra de ti, nem manda um oi, nem manda um joinha, nada. Está esquecido. Mas eu digo a nós, tem um amigo que não te esquece. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele perdeu tudo, irmãos. E agora teve que trabalhar. É duro quando a gente está fora da vontade de Deus. É duro quando a gente está trilhando um caminho que Deus não aprova. E a gente sempre tem que ter o cuidado. Eu, particularmente, para estar aqui, pedi muitas vindicações da parte de Deus para estar nessa cidade, para vir para essa região. E até então Deus tem vindicado, tem confirmado. Então tenha cuidado para você não ser encontrado fora da vontade de Deus. E ali agora ele estava nessa condição, fora da vontade de Deus, fora do caminho, fora do seu lar,
fora da proteção do pai, fora da proteção da igreja, fora da proteção dos irmãos. Mas lembre-se, havia um pai que estava orando por ele. Havia um pai que em nenhum momento parou de orar, que em nenhum momento parou de interceder. Às vezes nós, como seres humanos, cansamos. A gente diz: eu cansei de fazer o bem para essa pessoa. Eu cansei de orar por essa pessoa. Eu cansei de dar oportunidade para essa pessoa. Eu não vou dar mais oportunidade para esse homem. Eu não vou mais dar oportunidade para essa mulher. Eu não vou mais crer nesse meu filho. Eu não vou mais dar oportunidade para esse meu servo. Às vezes pensamos assim. Mas por que pensamos assim? Porque nós não temos o poder de ver o teu íntimo. Nós não conseguimos ver o teu íntimo. Mas Deus não. Deus te vê. Às vezes tu estava lá jogado, embriagado. E muitas pessoas passavam, olhavam para ti e meneavam a cabeça. Talvez tu estava ali fazendo coisas erradas. E o pai dizia: essa menina não tem jeito, esse menino não tem jeito. O vizinho dizia: não tinha jeito. Mas enquanto muitos olhavam para ti e te diziam para ti que não tinha um jeito, pensavam que tu não tinha um jeito, o mesmo Deus olhava para ti, mas ele via lá na frente que um dia tu teria que tomar uma posição precisa e correta, que um dia tu iria te levantar, que um dia tu ia pedir o batismo, que um dia tu iria servir a Ele. Deus te viu lá na frente. E Ele, então, conseguiu um emprego. Foi cuidar de porcos. O homem que cuidava de ovelhas, agora estava cuidando de porcos. Que situação triste. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de conhecer um viveiro de porcos. Alguém já viu como é o local onde os porcos ficam? O odor que fica ali fede demais. O local onde os porcos ficam ali fazem as fezes, doenças. E agora o rapaz estava barbudo, cabelo comprido, roupa rasgada, unhas grandes, tudo suja, com mau odor. E em meio aos porcos, jogando comida aos porcos. Como que Satanás faz determinadas coisas com os filhos de Deus? Se Satanás não poupa os filhos deles, imagine o filho de Deus. Quando Satanás pega um homem, pega uma mulher, ele leva ele a essa condição miserável, triste. E a Bíblia diz que enquanto ele dava comida aos porcos, ele olhou para aquela comida que os porcos estavam comendo. E a barriga dele estava doendo de fome. O corpo dele pedia comida. E ele desejou comer aquela comida. É duro para um cristão quando sofremos esses tipos de tentações. Porque somos tentados. Não adianta dizer que não é, tu é tentado, tu tem que ser tentado. Tu tem que ser provado. E tentação é você desejar. Ele desejou comer aquilo. Eu pergunto, ele comeu? Não.
desejou aquilo. Que tentação profunda, o corpo dele chamava por aquilo. E a Bíblia mostra, em Romanos capítulo 8, capítulo 7, o que o apóstolo Paulo mostra, que há duas leis brigando dentro de nós. A lei da carne, a lei do espírito. Um quer te levar para as coisas carnais, para as coisas mundanas. A outra quer te levar para as coisas de Deus. E fica essa luta constante, ao ponto que Paulo disse, miserável homem que sou. Que quando penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Você pode imaginar o apóstolo Paulo usar essa expressão para ele. Você sabe quem era o apóstolo Paulo? Um homem que falava com Deus. Um homem que via Deus. Ao ponto que aquilo já estava tanto incomodando ele, que ele expressa em 2 Coríntios dizendo, e eu pedi ao Senhor, Senhor, tira esse espinho da carne de mim. Satanás envia um demônio que vem e fica me tentando, fica me esbofeteando 3 vezes ao dia. Eu não suporto mais isso, Senhor, tira isso de mim. O apóstolo Paulo orou, jejuou, disse, Senhor, tira isso de mim. E ele ouviu uma resposta de Deus. Deus disse a ele, não. Não vou tirar essa tentação. Esse demônio vai continuar te batendo. Vai continuar vindo ao teu encontro. E Paulo disse, por quê, Senhor? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando tu estás fraco, Paulo, é aí que eu estou forte, Paulo. Então Paulo disse, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte, porque Deus está em mim. É preferível você estar aqui nessa noite, com todas as suas fraquezas, com todas as suas limitações. Tu não é aquilo que tu tem que ser. Tu não é aquilo que tu quer ser. Mas tu tem algo a teu favor. Tu não era aquilo que tu era antes. Já houve uma mudança. Já há uma transformação. Deus está trabalhando na tua vida. Se desligar todas essas luzes aqui e ficar só essa luz acesa aqui, ela vai continuar clareando. Talvez tu não é um grande holofote, mas tu é aquela luzinha. Permaneça essa luz ligada. Permaneça essa luz ligada. Talvez tu seja só um fósforo aceso. Permaneça essa luz ligada. É preferível você estar aqui do que estar lá no mundo. Aqui tu estás lutando. Aqui tu estás dizendo, Senhor, misericórdia, Senhor. Aqui tu estás dizendo, Senhor, renova a alegria em mim. Aqui tu estás dizendo, Senhor, me ajuda. Ele teve vontade, desejo de comer, irmãos. E ele pegou aquilo e olhou. Talvez sentiu o cheiro. Vocês sabem, né? A pessoa quando está com fome, né? Aí ele lembrou-se de algo. Tem uma experiência com Deus, irmãos. Experiência com Deus é individual. Tenha uma boa experiência aqui. Busque por essa experiência. Busque por esse avivamento que o pastor tem pregado esses dias aqui. Busque isso na tua vida. Porque um dia isso vai te fazer falta. Um dia isso vai mudar a tua história. Quando ele pegou aquela bolotas, ele lembrou da onde? Da casa do pai. Por que ele lembrou da casa do pai? Porque lá na casa do pai ele tinha uma experiência que era superior àquela que ele estava passando naquele momento. Lute para ter uma boa experiência na casa de Deus.
muitas pessoas hoje não conseguem voltar, porque enquanto estavam aqui não buscavam uma experiência. Se acomodava estar sentado, não fica acomodado estar sentado no teu banco. Não fica acomodado apenas em vir aqui bater palma. Dá um amém, um aleluia, porque o pastor pede. Busque essa experiência com Deus. Busque essa intimidade com Deus. Isso vai fazer toda a diferença na tua vida, irmão, irmã. Ele olhou para aquilo. Ele era filho, ele disse: não. Na casa do pai era diferente. O gozo que eu tinha lá na casa do pai era diferente. O alimento que eu tinha na casa do pai era diferente. Às vezes vamos para o mundo buscar algo, mas o que o mundo tem a oferecer não satisfaz a tua alma. Não alimenta a tua alma. Alimenta apenas o teu espírito, esse teu corpo. Mas lembre-se, esse teu corpo está sujeito. Ele disse: não. Na casa do pai, até os trabalhadores do papai tinham mesa farta. Ele lembrou dos cultos dominical. Ele lembrou das orações que ele fazia com o pai. Eu vendo meu filho tocando aqui. Eu estava sentado ali vendo meu filho tocando, pensando nesse assunto. Eu disse: ô Senhor, que esses momentos que meu filho está passando aqui, que isso possa ajudá-lo, ele lá na frente. Porque vai chegar uma hora que eu não vou poder mais estar dizendo: bora para o culto. Ele vai ter que tomar uma decisão precisa e correta. Vai chegar uma hora que eu não vou poder estar dizendo: tem que orar. Ele vai ter que fazer isso. A tua experiência com Deus, a tua experiência na casa do Pai. Eu me lembro que uma vez nós estávamos em Capitão Poço, um culto de domingo. Tivemos um momento muito especial. E aí eu disse: vem ao altar, ore, vamos clamar. E ali muitas pessoas vieram, pastor. Começaram a clamar, e a igreja começou a clamar, e caiu uma atmosfera, e os irmãos começaram a falar em línguas. E de repente a minha filha, Sofia, estava com 6 anos, hoje ela está com 9. Terminou o culto, nós morávamos atrás da igreja. E ela chegou lá chorando, e chorava, e chorava, e chorava. E eu disse: por que você está chorando, minha filha? Ela disse: pai, eu não sei, mas algo grande aconteceu lá dentro, isso me envolveu, e eu não consigo parar de chorar. O que é isso? Eu pergunto: quantas vezes você já chorou na presença de Deus? Quando ele pegou aquilo, pastor, eu creio que as lágrimas começaram a descer do rosto desse rapaz. Ele lembrou do pai. Lembrou da casa do pai. Agora ele lembrou do pai. Deus permite que muitas coisas venham falhar para ti, venham falhar para mim, para que tu lembre dele. O que seria do irmão Pedro se naquele dia ele tivesse tido uma pesca maravilhosa? Será que ele ia seguir Jesus? Será que ele ia dar crédito à palavra de Jesus? Mas naquele dia não deu nada deu certo, tudo deu errado. Por quê? Porque Deus estava preparando algo. Então quando você vê às vezes algo fechando, acalma, você vai ver algo glorioso, grandioso acontecer. Você vai ver Jesus entrar no teu barco, você vai ouvir Jesus dizer uma voz para ti: vem, segue-me. Você vai ouvir uma voz dizer: lança a rede desse lado, puxe, aí está o peixe. Você vai ouvir Deus. Mas para ouvir, primeiro tudo falhou. Aonde que o apóstolo Pedro
se tivesse tido uma pesca boa, você acha que ele estaria ali lavando rede? Você acha que ele estava ali dando crédito para Jesus? Há uma expressão que é usada na região nossa ali, pelos mundanos, né? Ele diz assim: quando a pessoa não presta mais para nada, quando a pessoa não dá mais certo para nada, aí ela vira crente. Aí ela aceita Jesus, expressão que alguns católicos usam. Mas é desses que Jesus vem atrás. É desses que são excluídos. Ele disse: aqui não é meu lugar. Isso aqui não é vida para mim. Eu vou me levantar. Diz o profeta: Deus precisa que você, que eu, que nós, que você dê o primeiro. Deus precisa que você dê o primeiro passo. E o profeta diz: deixa que o segundo é com ele, mas primeiro é você. Você tem que tomar a decisão, você tem que decidir. O filho pródigo decidiu: eu vou me levantar. Ele disse: levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. E vou dizer para ele: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno de chamar teu filho, me faz como um dos teus trabalhadores. Ele não jogou fora aquela bolotas. Saiu daquele chiqueiro. E começou a sua jornada de volta para a casa do pai. Mas eu pergunto para nós: você acha que foi fácil essa jornada? É mais difícil. É mais difícil quando nós estamos na casa de Deus, nos desviamos, vamos lá conhecer o mundo, dar uma volta para Sodoma, para Gomorra, entrar ali para Jericó. E aí tu tem que voltar? Envergonhado? Envergonhada? Com medo que o vizinho vai dizer? Com medo do que a amiga ou o amigo vai dizer? Eu tive perguntado para mim sábado se há quanto tempo eu sou crente, né? Eu disse: ó, irmão, acho que desde muito jovem, fui criado pela minha avó, nos caminhos. Mas depois vim morar na casa da minha mãe e lá as pessoas não eram cristãs. Mamãe nunca me apoiou, mas também nunca me desestimulou. Não era nem quente nem frio. Se eu fosse, amém. Se eu não fosse, para o culto também, amém. Não mudava nada para eles. E houve um período da minha adolescência, vamos dizer assim, dos meus 19 aos 20 anos, que a gente tirou férias, né? Ia com as férias da igreja. Estava fazendo já ensino médio, estava trabalhando, ganhando dinheiro, conhecendo novas pessoas. E aí, já comecei a faltar culto, já só ia num domingo, já só ia no culto de ceia, depois já ia um domingo, um mês sim, um mês não. Chegou uma hora, pastor, que eu passei 6 meses sem colocar os pés na igreja. E pessoas, irmãos da igreja, me procurando, eu me escondia. Irmão fujão, né? Eu me escondia. Não, diz que eu não estou aqui não, quero receber nenhum irmão aqui em casa não.
Irmão Giovanni, não. Estou bem, está tudo bem comigo. Irmãos, quando a gente está quando a pessoa está nesse estágio do filho pródigo, não converse com ele, não. Não vai chegar lá e dizer, olha, meu filho, minha filha. Ele não vai te ouvir, ele não quer ouvir. Tu pode mostrar tudo para ele, tudo para ela. Ela vai fazer, ele vai fazer. Porque ele quer, parece que ele tem que passar por aquilo. E ali, não fui mais para a igreja, me envolvi com um grupo de rapazes e moças ali da igreja, que iam para a praça, que iam para essas festas dançar, e um dia me levaram. Eu fui, estou fora, deixa eu conhecer o mundo. Pastor, a pessoa nem me conhecia lá. Bateu no meu ombro assim e disse, teu lugar não é aqui. Você me conhece? Não. Mas teu lugar não é aqui. E eu saía de lá. Depois me convidaram de novo. Eu fui. No outro sábado, fui de novo. Teimoso. Cheguei lá, bateram de novo no meu ombro. Teu lugar não é aqui. Segunda vez. Fiquei por ali desconfiado. Fui de novo. Terceira vez, pastor. 19 anos. Teu lugar não é aqui. Depois dessa vez, houve uma voz que silenciou e eu não ouvi mais ela falar comigo. Estágio do filho pródigo. Até que um dia, eu estava numa condição tão para baixo, igual o filho pródigo, que eu disse, Deus, ou o Senhor fala comigo, ou então encerro a minha vida aqui. Vai ter um evento lá na igreja, um acampamento, os irmãos vão passar 3 dias na igreja, eu vou para esse acampamento do carnaval, vou ficar lá na igreja, e quero que o Senhor fale comigo. Porque eu estou vivendo uma vida miserável. Tudo deu errado para mim, está dando errado. E então fui para o acampamento, com esse propósito. Passei domingo, passei segunda, passei terça-feira à noite. O acampamento se encerrava terça-feira à noite. Quarta-feira, o culto à noite. Na quarta de manhã as pessoas iam para suas casas e depois à noite voltavam para o culto. E eu na quarta-feira ia embora. Não aconteceu nada, pastor. Para mim eu estava lá, não vi nada de sobrenatural acontecendo para mim. E quando eu estava me preparando para ir embora, o pastor Eliezer, chamou todos os jovens que estavam lá. Nós devíamos ser uns 150 jovens que estavam ali. O acampamento era mais para os jovens. E aí ele disse, eu quero conversar com vocês. 150 jovens. E eu lá no meio deles. E começamos a conversar. Ele começou a conversar com a gente. Isso era umas 9 da manhã. E começou a conversar. E deu 10 horas, deu 11 horas. E ele conversando, tendo um momento com os jovens. E dado momento, ele disse assim, eu sei o que está faltando para vocês aqui. É altar. Vocês não têm altar. Vamos todos para o altar, dobrar os joelhos e orar, e vocês vão ver que Deus vai falar. E quando eu vi aquilo, eu disse, então esse é o momento. Deus vai ter que falar comigo. E eu dobrei meus joelhos, comecei a orar, todo mundo começou a orar, e todo mundo começou a chorar, todo mundo começou a clamar, houve um desespero, de repente caiu uma atmosfera, e eram os irmãos e as irmãs, os jovens, ninguém estava querendo saber quem estava ao seu lado, as pessoas se esvaziaram, e quando houve o esvaziamento, então tem que haver logo em seguida o quê? Um preenchimento do Espírito de Deus. E naquele momento um rapaz, que não me conhecia, se levantou, veio ao meu encontro, começou a falar em línguas,
e depois começou a profetizar para mim. Contou tudo o que eu estava passando. Detalhes que só eu, Deus e o diabo sabiam. E quando ele começou a contar detalhes da minha vida, eu disse, isso era o que eu estava pedindo. Deus está falando comigo. Ele disse, fui eu que te trouxe lá na tua terra, para este lugar, para tu conhecer esta mensagem, e tu vai fazer uma obra para mim aqui no Pará, e quando chegar o momento certo eu vou te tirar daqui, vou te levar para um outro lugar, e assim vai ser a tua vida. É para isso que tu veio, para me servir. Irmão, a partir daquele momento, tudo mudou na minha vida. Aquela foi a minha experiência com Deus. Mas eu estou falando da volta. Desculpa falar sobre testemunho pessoal. E agora? Quinta-feira, eu tinha que ir para onde? Para a escola, pastor Creio. Tem que me confrontar com os amigos. Que há uma semana atrás eu estava com eles dançando em festas. E agora era uma quinta-feira, eu volto à noite. Mas algo dentro de mim está assim, pegando fogo. Eu chego ali, está aquela roda. Eu ali. Olha, sábado vai ter outra festa daquela. Tu vai, Giovanni? Eu disse, não. Mas por que tu não vai? Porque eu voltei os caminhos do Senhor. Aí uma disse assim para mim, mas tu, que semana passada estava com a gente, tu diz que agora tu é crente? Eu disse, exatamente, eu estava. Mas a partir deste momento, se tu queres trocar alguma conversa comigo sobre escola, eu te converso. Mas não me convide para mais nada, porque a partir de hoje, eu estou servindo a Deus. Sabe o que é impressionante, pastor? Passou-se tempo, hoje eu estou com 39 anos. Vamos dizer que passou o quê? 20 anos? Eu voltei a morar na mesma cidade que eu estava antes de vir para cá. E essa mesma jovem que falou isso para mim, eu encontro ela na rua. E ela veio falar comigo e ela disse, Giovanni, tu ainda é crente? Eu digo, sou. Hoje eu sou até pastor. Ela disse, graças a Deus, porque hoje eu também sirvo a Deus. Volte para os caminhos. Ele voltou para o caminho. Veio pensando, não foi fácil, volto a dizer. O problema é a vergonha. Mas o que a igreja vai falar? O que os irmãos vão dizer? O que o vizinho vai dizer? Se ele me viu outro dia eu estava fazendo isso, se ela me viu outro dia eu estava fazendo isso, o que eles vão pensar, irmãos? Não se preocupe com o que as pessoas vão falar ou pensar. Se preocupe com o que Deus está falando para você. Ele vinha de cabisbaixo, nesse conflito em sua mente, e de repente, ele sentiu um abraço. Alguém abraçou esse jovem. Quando ele olhou, quem é que estava abraçando ele? Era o seu pai. Talvez ele vinha pensando, o que eu vou dizer para o papai? O que eu vou justificar para o papai? Que agora eu estou voltando sem nada, perdi tudo. O que eu vou dizer para ele me aceitar? Irmãos, Deus se apressou para cuidar de você. Talvez se ele chegasse na porta e batesse, e ninguém aparecesse, ele podia voltar de volta. Mas como diz o profeta, Deus precisa que você dê o primeiro passo. Quando ele deu o primeiro passo, Deus veio, o pai veio e abraçou ele. O pai beijou ele, ele estava fedendo.
O pai não se incomodou com o cheiro dele. A primeira coisa que o pai fez foi logo trocar ele, dê uma vestimenta nova para ele. Coloque sapatos nele. Coloque uma aliança, um anel no dedo dele. Mate o cordeiro, aquele cevado, aquele que está preparado, aquele que está gordo. E vamos nos alegrar. Porque meu filho estava morto, ressuscitou. Estava perdido, foi achado. Hoje é dia de avivamento, diz a palavra de Deus. Quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. E a alegria do Senhor é nossa força. Se o céu está alegre com você, você está forte, irmãos. Ele entrou dentro da casa. Muita festa, todo mundo cantando, glorificando. E nesse momento, vem o irmão dele, mais velho, voltando para casa. E escuta. Muita risada, muitos louvores. Talvez até escutou ele cantando. Quem está cantando aí? Por que a igreja está regozijando? Tem um irmão cantando aí diferente. Tem um irmão testemunhando. Por quê? O que é isso diferente? Por que a igreja está com esse gozo? Alguém disse para ele: teu irmão voltou. O teu irmão mais novo voltou. E o irmão, podendo ficar alegre, disse: quem? Aquele prostituto? Aquele cachaceiro? Não, não acredito. É ele que está cantando? É ela que está cantando? O pastor chamou ela para cantar, foi isso mesmo? O pastor chamou ele para testemunhar, é isso mesmo? Eu não vou entrar mais nesse tabernáculo. Eu não vou mais para aquele tabernáculo. Eu não vou mais querer aquele homem como meu pastor. E logo os obreiros chegaram para o pai e disse: o senhor, seu filho está lá fora e não quer entrar. E o pai, que é pastor, foi ao encontro do filho. Disse: meu filho, o que está acontecendo, meu filho? Por que você não quer entrar no culto? Por que você não quer participar? Pastor, o senhor ainda me pergunta: por quê, pastor? Esse teu filho, por que ele não disse meu irmão voltou? Ele disse: esse teu filho, que desperdiçou tudo com as meretrizes, agora volta. E o senhor dá uma festa para ele. O senhor não disciplinou ele. O senhor não excluiu ele. O senhor foi, pegou aquele cordeiro, aquele bezerro cevado. O senhor matou, preparou para ele, enquanto eu estou aqui se te servindo. Eu que estou com o senhor todo dia. É eu que faço os cânticos para o senhor. É eu que diaconizo. É eu que limpo a igreja. É eu que dou oferta maior. É eu que dou o dízimo maior. É eu que nunca saí da igreja. O senhor nunca me deu oportunidade. O senhor nunca me deu nem um cabrito para me comer com os meus amigos. O senhor nunca falou meu nome no culto. Duro para um pastor ouvir isso, né? É duro. Nunca quero estar na pele de um pastor. Como lidar com uma situação dessa? O pai disse: meu filho, te alegra. Teu irmão estava morto. Ressuscitou. Ele estava perdido. Foi achado. Irmãos e irmãs, fiquemos de pé. Você que está aqui essa noite. Você que pôde chegar aqui esta noite.
Você que está nos acompanhando, que não pôde estar aqui, o Senhor se alegra contigo. Você tem as suas fragilidades, você tem suas fraquezas. Como disse, você não é aquilo que você quer ser, nem tampouco aquilo que você tem que ser. Mas você não é aquilo que você era antes. Como saber se você está lutando? Como saber se você está lutando? A tua presença aqui esta noite prova que tu estás lutando. Prova que você ama a Deus. Não saia do caminho. Talvez, se o irmão mais velho, se o filho mais velho tivesse ido, ele não teria voltado, porque ele era muito orgulhoso. Tem que ter humildade para reconhecer as falhas, os erros. E dizer: Pai, pequei. Ele chegou até a dizer: Pai, pequei contra ti. Pequei contra os céus. Mas quando ele quis dizer, quando ele ia dizer: não sou digno de ser chamado teu filho, o pai não deixou ele falar isso. Sabe o que o pai fez? Não. Tu é filho. Quem diz que tu não é filho é o diabo. Quem diz que tu não é o cristão é o diabo. Deus olha para você nessa noite e vê um filho, vê uma filha. Senhor Deus, neste momento nós oramos pelos teus filhos. Não somente esses que aqui estão, Senhor, mas esses que estão nos ouvindo neste momento. Embora estejamos vivendo num mundo tão tecnológico, um mundo digital, um mundo tão rápido, onde as pessoas não têm mais tempo para ouvir a pregação do Evangelho. E às vezes a gente tem que estar se adaptando. Mas não é o Senhor que tem que se adaptar a essas pessoas. São essas pessoas que têm que se adaptar à tua palavra. O Senhor nos conclama a voltarmos para o primeiro amor. Trata na vida deste rapaz. Trata na vida desta moça. Deste irmão, desta irmã. Talvez ela esteja em meio aos porcos. Talvez ele esteja com vontade de comer essas bolotas. Mas que nesse momento possa pulsar o seu coração e ele possa ouvir o Senhor dizendo: vinde a mim, meu filho. Que ele possa se lembrar que na casa do Pai há fartura. Volte para o Senhor. Volte para o caminho. Volte lá onde você deixou Jesus. Não foi Ele que te deixou, foi você que deixou Ele. Lembra-te de onde tu deixaste o teu Criador. Volte. Segure na mão dele novamente e diga: Senhor, eu quero voltar a prosseguir andar contigo. Faz uma mudança na minha vida. O mundo me marcou. O mundo me deixou cicatrizes. Mas que neste momento o bálsamo de Gileade possa curar essas feridas. Possa cicatrizar essas feridas. Possa remover esses males. Possa remover essa depressão. Possa remover esse espírito de desânimo. E que o Senhor possa
colocar uma injeção de ânimo nesta vida, renovando a alegria do teu servo, a alegria da tua serva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos isso, Senhor. E queremos orar pelo teu servo, pastor Creve, teu filho, que tem estado no seu posto de dever. Às vezes mal compreendido, mas ele não tem largado a espada. Às vezes parecia que estava só, mas o Senhor sempre esteve ao seu lado, renovando suas forças. A cada irmão deste tabernáculo, aqueles que já estiveram aqui dentro, Senhor, talvez estejam peregrinando como filho pródigo, mas que o Senhor fale aos seus corações. Abençoe a cada ministro do Evangelho, a cada pastor, que assim como aquele pai geme, chora, quando vê um membro saindo da igreja, quando vê famílias saindo da igreja, e às vezes ele tenta fazer de tudo para segurar, e quando vê que não consegue, entra em desespero, derrama lágrimas. Consola o coração deste pregador, consola o coração desse pastor, que ele não desista desse obreiro, que ele não desista dessas famílias, que ele não desista desse jovem, desta jovem. Consola o teu servo, que ele possa ver esses filhos pródigos retornarem aos lares, que ele possa ver esse filho pródigo voltar a cantar, voltar a pregar, voltar a diaconizar, voltar a tocar, voltar a servir. Que ele possa ouvir este filho pródigo voltar ao culto e dizer aleluia, glória a Deus. Esse pastor precisa que o seu coração sinta esta alegria novamente. A alegria do pastor não é dízimo, não é oferta, não. A alegria do pastor é ver a sua ovelha na sua casa, se servindo ao Senhor. É ouvir o irmão sendo batizado. É ver este obreiro num posto de dever. Deus, consola o coração dos teus filhos. Consola o coração dos teus servos. Que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquilo, sono reparador. Que a tua mão permaneça com todos nós. É o que nós te pedimos. Desculpai-vos, irmãos. Passei do horário. Que Deus os abençoe. Pastor, muito obrigado. Amém. Graças a Deus.